Estiveram as testemunhas de Jeová envolvidas com o ocultismo? Comumente são lançadas acusações pelos opositores das testemunhas de Jeová delas terem feito ou fazerem uso de símbolos relacionados com a maçonaria e o ocultismo. É isso verdade? Vamos analisar cada caso individualmente. Cruz coroada. Primeiro, o símbolo da cruz coroada, utilizado amplamente como distintivo pelos estudantes da Bíblia, Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia, como eram conhecidos as testemunhas de Jeová por muitos anos, bem como nas capas da Watchtower, a Sentinela, de 1891 a 1931. Posteriormente foi esclarecido que Cristo havia morrido não numa cruz de 2 vigas, mas sim numa estaca ou madeiro. Com isso, elas abandonaram o uso de tal insígnia, ao passo que foram compreendendo plenamente tal assunto. Para maiores informações, veja o artigo Russell e a Maçonaria, bem como o livro Proclamadores, página 200. Pirâmides. Também por volta de 30 anos, o irmão Charles Taze Russell pensava que a grande pirâmide de Gizé fosse a pedra de testemunha de Deus que confirmava períodos bíblicos, Isaías 19:19. Porém, as testemunhas de Jeová abandonaram a ideia de que uma pirâmide egípcia tinha algo que ver com a adoração verdadeira. Isso foi aclarado nos números de 15 de novembro e 1º de dezembro de 1928 da Watchtower. Tão forte era a convicção de Charles Taze Russell e dos estudantes da Bíblia sobre a pirâmide e sua relação com as profecias bíblicas, que isso levou os estudantes da Bíblia a construir um monumento piramidal ao lado da tumba de Charles Taze Russell. Para maiores informações, veja o artigo Russell e Pirâmides, bem como o livro Proclamadores, página 201. Aqui vemos fotos da pirâmide de Gizé, a pirâmide no cemitério Rosemont, com o sol alado. Outro símbolo também demonizado por nossos opositores e que foi usado pelos estudantes da Bíblia foi o sol alado. Pode ser visto no livro Proclamadores, página 88, foto e 651. Foto, também o livro Cumprir-se-á, então o Mistério de Deus, página 258. Esse símbolo era usado em algumas publicações da Torre de Vigia, como por exemplo o livro O Mistério Consumado. Comumente é dito pelos opositores das testemunhas de Jeová que o uso de tal símbolo faz alusão à ligação das mesmas com o ocultismo, por ser esse mesmo símbolo usado no culto do deus egípcio Amon-Ra. O que tinha em mente Joseph Franklin Rutherford e os estudantes da Bíblia ao usarem tal símbolo? Queriam promover o ocultismo ou honrar um deus pagão? Notem só o que a Bíblia diz em Malaquias 4:2, que diz: E para vós, os que temeis o meu nome, há de brilhar o sol da justiça, com cura nas suas asas. Tradução do Novo Mundo e Almeida. Esse texto claramente faz alusão não ao deus egípcio Amon-Ra, mas ao próprio Cristo, conforme se pode notar pelas referências ao texto de Lucas 1:78 e Efésios 5:14. Portanto, o irmão Rutherford e os estudantes da Bíblia tinham em mente referir-se a Cristo e não a Amon-Ra. A armadura. Ainda um outro símbolo que foi usado nas publicações da Torre de Vigia foi a armadura, principalmente na capa da Watchtower. Veja-se Proclamadores, página 724, a foto. Preste atenção à profecia de Daniel, página 302 e foto. E o livro Profecia de Isaías, Uma Luz para Toda a Humanidade, volume 1, página 226, a foto. Aqui vemos a armadura usada na revista Watchtower no canto à direita. Tem-se dito a miúde que esse símbolo trata-se de um emblema da Ordem dos Cavaleiros Templários, a sociedade medieval que supostamente deu origem à maçonaria.
No entanto, a exemplo do que já foi dito, a alusão é feita à citação bíblica da armadura espiritual do cristão, em Efésios 6, 13 a 17, e não a um símbolo maçônico. Torre. Por fim, citamos o ainda usado símbolo da torre, amplamente utilizado em publicações e documentos oficiais. Se diz também que castelos e torres medievais, juntamente com armaduras, também fazem parte dos símbolos templários. Contudo, note o que se diz à página 2 do número de 1º de janeiro de 1960 sobre a finalidade de A Sentinela. As torres literais nos tempos bíblicos eram elevados pontos estratégicos, onde os vigias podiam observar os acontecimentos, dar aviso de perigo ou anunciar boas novas. A nossa revista ocupa figuradamente tal posição estratégica, porque se funda no pináculo da sabedoria, a palavra de Deus. Abacuque capítulo 2, versículos de 1 a 13. Considerada assim, a sentinela permanece como atalaia sobre uma torre. Capa de A Sentinela de 15 de julho de 1930. Selo da Sociedade, 1956. Também o livro Proclamadores, página 48, a nota nos diz: a expressão Watch Tower, torre de vigia, não é exclusividade dos escritos de Russell, nem das testemunhas de Jeová. George Storrs publicou um livro na década de 1850, intitulado The Watch Tower or Man in Dead and the Hope for a Future Life, a torre de vigia ou o homem da morte e a esperança de uma vida futura. Esse nome foi também incorporado no título de vários periódicos religiosos. Origina-se da ideia de manter-se vigilantes sobre o desenrolar dos propósitos de Deus. Isaías capítulo 21, versículos 8, 11 e 12. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Abacuque capítulo 2, versículo 1. A lâmpada oriental. Nossos opositores afirmam que a lâmpada oriental é um símbolo de iniciação à maçonaria. Até pode ser, mas foi essa a intenção? Foi posta nos livros para esse objetivo? Esse é o lado que nossos opositores não falam ou não entendem, mas tentaremos explicar. Os livros que foram decorados com este símbolo é uma coletânea de livros chamado Millennium Dawn, Aurora do Milênio, cuja finalidade era explicar as escrituras sagradas. Notem aqui o volume 3 da série Millennium Dawn, Thy Kingdom Come. A lâmpada é mencionada muitas vezes nas escrituras, fato que o leitor sincero pode verificar em sua própria Bíblia nas seguintes passagens: Salmos 18, 28, 2 Samuel 21, 17, 1 Reis 11, 36, 15 e 4, 2 Reis 8, 19, 2 Crônicas 21, 7, Provérbios 6, 23, 2 Pedro 1, 19, Josué capítulo 5, versículo 35 e 36, Provérbios 20, 20, Provérbios 13, 9, Mateus 6, 22 e 23. Enfim, inúmeros textos bíblicos mencionam a lâmpada, e a maioria desses textos fala da lâmpada em um sentido figurativo, de que a ela é como uma luz para o entendimento, que pode ser entendimento das palavras de Deus, das Escrituras, dos desígnios e propósitos de Deus. E com certeza, a base de todos esses textos sobre a lâmpada foi pensando nisso que o irmão Russell quis ilustrar ao usar o símbolo lâmpada oriental, e não para estudantes de seus livros se iniciarem na maçonaria ou que esses ensinos tiveram influências maçônicas. Notem o que o salmista diz a esse respeito no Salmo 119 e 105. Lâmpada para o meu pé é a tua palavra e luz para a minha senda. Qual é a palavra de Deus? Qual é a palavra de Deus nos nossos dias, senão a Bíblia? E como dito,
Pensando nesses e noutros textos, o irmão Russell ilustrou os livros sobre a explicação das Escrituras com o símbolo de uma lâmpada sobre uma Bíblia. Portanto, como vimos, tais acusações de opositores não passam de crassas mentiras, que só visam deturpar os fatos e vituperar as testemunhas de Jeová.